O escândalo revelado pela Polícia Federal sobre o esquema de espionagem instalado na BIM colocou a atual cúpula da agência numa corda bamba e o presidente Lula numa sinuca de bico. A investigação aponta um possível conluio da atual gestão com parte dos investigados. A gente tem de um lado a Polícia Federal e alguns ministros de Lula pressionando por uma troca imediata para estancar essa crise envolvendo a BIM. E temos também, dentro do próprio governo, a Casa Civil defendendo calma antes de qualquer definição em relação à exoneração, portanto, a troca de postos importantes dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos juntos a Brasília conversar sobre isso com a Carla Lucena. Carla, bem-vinda, muito obrigado aqui pela sua presença, um ótimo fim de tarde. O presidente Lula sinalizou hoje, já pela manhã, que a situação do número 2 da BIM é extremamente delicada, né? É um delegado federal experiente, com uma carreira longa dentro da Polícia Federal, e o presidente da República defendeu a posição do Correia, que é o número 1 da agência. Então, explica pra gente o que é que está pegando. Você troca o 2, mas não troca o 1, mantém o 1 e troca o 2. Como é que fica a situação da BIM diante dessa gravíssima crise de credibilidade? É a direção da BIM aí um impasse, né? O que a gente está acompanhando aqui, né, Trali? Se permanecem os dois principais nomes da BIM, né? E a gente fala do diretor-geral, portanto, da instituição, e o número 2 ali, né? O que é muito ali braço direito do número 1, mas a gente vai explicar tudo isso agora, antes da gente continuar. Muito bom fim de tarde para você, para todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. E é claro que a operação da Polícia Federal, que justamente investiga se houve uso ilegal, né, de um instrumento, de uma ferramenta dentro da ABIN, também vai ter impactos, ou seja, também vai ter desdobramentos no âmbito político da agência, né, Tralho? Porque a gente acompanhou o seguinte, rapidamente vamos relembrar, na operação da semana passada, que teve como principal alvo, né, o deputado Ramagem, ali naquele documento, né, a Polícia Federal indicou o seguinte, que teve dificuldades em avançar em investigações dentro da ABIN, inclusive ali com a cúpula, né, da instituição e ali muito direcionada o texto da Polícia Federal ao nome de Alessandro Moretti, que é o número 2, de que ele, portanto, teria ali atuado para atrapalhar as investigações e, segundo o que disse a Polícia Federal, com o argumento de que há ali haviam informações sensíveis e o que a polícia está entendendo é que sim, houve uma espécie de atrapalhar essa investigação, inclusive trouxe nesse documento uma fala que teria sido de Moretti de que essa operação da Polícia Federal era política e que ia passar. Então, portanto, a gente tem sim essa pressão da Polícia Federal para que Alessandro Moretti, portanto, deixe este cargo. Ele está atualmente em férias, né? E dentro do governo a gente tem, portanto, essa pressão sobre o presidente Lula para que ele, portanto, retire ali, mas hoje Lula, por exemplo, disse, né, a primeira vez que ele comenta, portanto, essa operação, né, a situação da BIM, em entrevista à Rádio CBN, né, de Recife, ele disse o seguinte, de que Luiz Correia, né, que é o Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor-geral da BIM, é um companheiro dele, inclusive disse que atuou como diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010, ou seja, né, no segundo mandato de Lula, e que tem total confiança nele e que deu carta branca para ele formar a equipe dele. Mas em relação a Moretti, inclusive um detalhe, ele não cita o nome de Moretti, ele diz o seguinte, que há um cidadão, portanto, que teria ali ainda contato com Ramagem, mesmo depois de assumir esse cargo lá na ABIN, esse cidadão, segundo Lula, se tudo se comprovar, palavras de Lula, não há clima para ele continuar. Mas Lula, inclusive, ponderou, viu, Trari, disse o seguinte, que há que sim haver uma investigação, né, um aprofundamento sobre a participação ou não, né, da cúpula da ABIN nessas atuações aí, denúncias, né, envolvendo a agência, que, portanto, apenas após essa apuração, que tem sim essa ala, inclusive ali a Casa Civil no Rio Costa, ali também defendendo a permanência de Luiz Correia. Claro que a gente está aguardando, há sim, nos bastidores, expectativa de que talvez Alessandro Moretti também não permaneça nesse cargo, a gente vai ter que acompanhar.